Senhores, senhoras, o nosso boa tarde e o nosso agradecimento ao honroso convite para que nós aqui estivéssemos. E eu sempre costumo dizer que nós não ensinamos nada, pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo com aqueles que nos honram com a presença. E hoje, principalmente, porque nós temos a presença de uma figura ímpar da nossa corrente doutrinária, que é a doutrina kardecista espírita cristã. Essa é a doutrina que nós seguimos. A nossa religião é o cristianismo. A corrente que nós seguimos dentro do cristianismo é o kardecismo espírita cristã. E nós temos 2 livros escritos. O primeiro, A Face Oculta da Medicina, lançado em 2012, e o segundo, Espíritos Decaídos Materializados, em que nós colocamos as nossas experiências ao longo de 40 anos de observações, de estudos e de pesquisas no lar de Frei Luís, principalmente através dos chamados fenômenos de materializações de ectoplasmia, que ali ocorrem há meio século. E nesse nosso segundo livro, denominado Espíritos Decaídos Materializados, eu tive a honra de colocar na nossa apresentação a seguinte frase ou ensinamento que me foi ensinado pelo professor Jorge Andréa em um dos seus livros. Eu tenho esse ensinamento no meu coração todos os dias. Tudo que eu faço, principalmente na área do ensino, seja na área médica, que eu dou aula na UERJ, dou aula na Escola de Medicina Souza Marques, e aquilo que eu procuro não ensinar, mas transmitir dentro da nossa doutrina, esse ensinamento está sempre comigo. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Assinado Jorge Andréa. Esse ensinamento eu não abandonarei jamais. Principalmente agora que eu, não porque alguém tenha me dito que é assim, como talvez um líder religioso, não porque alguém que eu tanto respeite e tanto ame, como um pai, como uma mãe, me tenha dito que é assim. Eu acredito porque eu agora sei que é assim. As convicções baseadas em observações e ciência, hoje em mim, são inabaláveis. Nada vai fazer com que eu retroceda no caminho que eu estou. Eu sou um espírito eterno. Estou ocupando, durante algumas décadas, um veículo físico que me permite interagir com esse universo que eu estou habitando. Chegará um momento natural da separação entre o meu corpo físico e o meu ser eterno espiritual, que nós chamamos de morte, em que eu simplesmente me transportarei para que as religiões chamam de planos espirituais, planos astrais, e que a ciência chama de universos paralelos. Mas eu continuarei sendo quem sou, cada vez mais aprendendo, cada vez mais trabalhando e, de acordo com a minha evolução, melhor colaborando com o Criador,
no equilíbrio dos seus, no plural, universos. Esse caminho não tem mais volta para mim. A minha vida tomou determinados rumos, assim um pouco intrigantes, que eu não consigo vislumbrar bem onde é que eu vou parar. Esse primeiro livro eu escrevi com a intenção de esclarecer as 3, 4 mil pessoas que comparecem às reuniões do Lar de Frei Luís, com a intenção de esclarecer aqueles que vão sobre os fenômenos que ali acontecem. E aconteceu o inusitado. Doentes leram o livro, gostaram do que ali está e começaram a presentear seus médicos com o livro. E colegas que eu nunca vi, que eu nunca ouvi falar, começaram a entrar em contato comigo, através de telefonemas, de e-mails, em contatos pessoais, querendo se aprofundar dentro da filosofia e da ciência espírita. Porque eu deixo bem claro nesses textos que nenhum médico está sozinho, porque a quantidade de informações que nós temos que manipular na nossa mente para chegar a uma conduta correta, terapêutica ou diagnóstica são tantos que eu sozinho não consigo. Preciso de alguém ao meu lado, evidentemente em outro plano de existência, soprando no meu ouvido, vasculhando os subterrâneos do meu ser e ali encontrando o que eu aprendi nessa e em outras vidas e fazendo aflorar na minha mente a conduta que eu devo seguir. E é claro que nenhum médico vai conseguir curar todos os seus pacientes. E eu falo com muita tranquilidade. Eu estou completando esse ano 40 anos de cirurgião. 40 anos operando. Pelas minhas contas, devo ter operado uns 20 mil pacientes. Aqueles que correram bem, eu não me lembro de nada. Aqueles que não correram bem, eu nunca mais vou esquecer. E acredito que quando eu passar para o habitat natural, que é o meu habitat não é esse. Esse aqui não é o meu habitat. Para todo lado que eu olho eu vejo sofrimento. Eu sou um peixe fora d'água. Então, quando eu chegar no meu habitat, a primeira coisa que eu vou querer saber é aonde estão os pacientes que eu não consegui dar prorrogação à sua vida. O que eu teria feito, o que eu fiz e que não deveria ter feito, e o que eu não fiz e que deveria ter feito. Bem, o convite honroso que me fez pela minha querida amiga Nádia do Couto Vale foi que nós falássemos alguma coisa sobre medicina, alguma coisa sobre a saúde, alguma coisa sobre a inter-relação medicina e espiritismo, que para mim é uma coisa só, não é? Enquanto eu estou cuidando do corpo físico, eu tenho colegas ao meu lado cuidando do corpo espiritual dos meus pacientes, não tenho dúvida. Então eu vou abranger para apresentar algumas imagens que possam ilustrar essas convicções que me levaram ao que eu acredito, repito, de forma hoje inabalável. Eu só vou aumentar o conhecimento que eu tenho. Aí está o nosso líder espiritual, um tremendo ensinamento, né? Um líder católico comandando um grupo espírita. Mais uma vez eu repito, nós é que nos dividimos em católicos, em protestantes, em hindus, em maometanos, em judeus, em ateus. Não existe divisões para o Criador, Deus, uma entidade que eu não entendo. Como é que eu vou entender o que é Deus? Por enquanto, no estágio evolutivo baixíssimo que eu me encontro, só posso acreditar que ele existe. Agora, o que é Deus? Como é que eu vou entender um ser que cria múltiplos universos, que interagem uns com os outros? A ciência em que eu me baseio, eu preciso da ciência. Eu uso a ciência todos os dias. Eu tenho que me atualizar. Eu tenho que saber quais são as descobertas a cada momento que a ciência vai despertando. E hoje com a internet, o que acontece, qualquer descoberta que aconteça hoje em qualquer parte do mundo, eu sei no mesmo dia. Quando eu me formei, nós conseguimos saber o que acontecia de novidade que tinham acontecido 6 meses ou 1 ano antes de nós alcançarmos essas informações. Hoje você clica o botão da internet, eu tenho essas informações no mesmo dia, na mesma hora. Bem, tudo que acontece no universo ou nos universos baseia-se numa coisa chamada energia. Tudo é energia, a vida é energia.
O nosso corpo físico é energia. O que existe nas estrelas, em qualquer centímetro quadrado de espaço do universo, tem alguma forma de energia. Esteja ela no plano físico, esteja ela nos planos espirituais, nos universos paralelos, mas tudo é energia. Muitas dessas energias a nossa ciência não alcançou. E é muito fácil a gente entender isso. O que eles nos dizem, humildemente, é que, olha, nós só conhecemos o que acontece em 4% do universo. Em 96% do universo nós não sabemos o que acontece. Agora, uma coisa nós também afirmamos, embora ainda não consigamos provar, cientistas falando, não é possível a existência de vida somente no planeta Terra. Não é possível nessa imensidão não existir outras formas de vida. E esses cientistas que se dedicam a vida inteira à busca dessas novas formas de vida, não estão procurando homenzinhos azuis de olhos arregalados, nem criaturas gigantescas de coloração verde ou amarela. Não é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando pontos no universo onde exista um consumo de energia. Tudo é energia. E chegam já à divisão das civilizações planetárias de acordo com a capacidade energética que eles conseguem dominar. E chamam classificações do tipo 1, ou civilizações planetárias do tipo 1, aquelas que conseguem aproveitar toda a energia existente em um planeta. No nosso caso, a energia dos vulcões, dos ventos, das marés, dos terremotos, dos tremores de terra, da pouca energia do Sol que chega até nós. Eles sabem aproveitar tudo isso em benefício dessa civilização, que eles classificam como classe 1. O que seriam as classificações planetárias do tipo 2? Aquelas que conseguem aproveitar toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso o Sol. O que seria uma civilização planetária do tipo 3? Aquela que consegue aproveitar toda a energia de todas as estrelas de uma galáxia. Ou seja, no nosso caso a Via Láctea, bilhões de estrelas com toda a sua potencialidade energética, da transformação do hidrogênio em hélio. Uma civilização saberia como aproveitar, mas chegam ainda ao extremo de acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que saberiam aproveitar toda uma energia que nós desconhecemos o que seja, mas sabemos que ela existe, chamada energia escura, que permeia todo o universo. Nós, como terrestres, não atingimos ainda o estágio de civilização do tipo 1. Estamos no 0. E curiosamente, eles se perguntam, se existem outras civilizações muito mais avançadas do que nós, por que o silêncio do universo? Por que elas não entram em contato conosco? Vejam a explicação que eles dão entre si. Muito simples. Essas civilizações ultra evoluídas em relação à terrestre nos olham como formigas. Algum de nós que passasse rente a um formigueiro perderia o seu tempo em tentar conversar com alguma formiga? É isso que os cientistas acham em relação a essas civilizações ultra evoluídas em relação a nós. Nós sabemos que isso não é verdade. Essas civilizações muito evoluídas estão aguardando que nós também atinjamos algum grau de evolução para que possam então entrar em contato conosco. Porque se eles não se aproximassem de nós, o que nós gostaríamos que eles nos ensinassem? Quais são as armas bélicas que vocês possuem? Como é que vocês conseguem dominar os outros povos? Vocês são capazes de dominar outros planetas? Como é que eles vão se aproximar de nós? Então há necessidade que nós consigamos galgar planos evolutivos maiores, mais altos, para que tenhamos o merecimento de receber esses contatos. E quem é que trará esse desenvolvimento à humanidade? Nenhum de nós. Nenhum de nós, talvez com exceção do professor Jorge André. A evolução da humanidade será trazida pelos mensageiros de Jesus, o nosso Cristo planetário. Nós não estamos abandonados, o nosso planeta não está aleatoriamente girando em torno de um sol. A nossa civilização, a nossa humanidade encarnada e desencarnada tem um patrocinador, tem um comandante, tem um protetor chamado Jesus. Os espíritos evoluídos
por ele preparados, trarão as reformas políticas que nós precisamos, as respostas sociais que nós precisamos, as evoluções científicas que nós precisamos, as evoluções artísticas que nós precisamos. Mas para isso nós precisamos criar o ambiente para que eles possam aqui chegar. Isso depende de nós, isso depende de nós. Então as informações são precisas, nós somos um planeta de provas e expiações, estamos em vias de galgar mais um degrau e nos transformarmos em um planeta de regeneração. O que é um planeta de regeneração? Uma estalagem, aonde nós, após uma caminhada exaustiva de uma viagem, ali pernoitamos, ali nos alojamos, descansamos para dar prosseguimento à nossa viagem. Essa energia está em tudo, inclusive em nós. Quem tiver a curiosidade, principalmente os mais jovens, de estudar, de tentar compreender, por exemplo, como é que aquela gravura se consolidou na maior relíquia que a humanidade conhece, chamada Santo Sudário, encontrará informações científicas que eles dizem que, para que aquela figura forrada ou manchada em vermelho, com fragmentos, com pigmentos sanguíneos, ali tenha sido gravada, talvez há 2000 anos, uma tremenda desintegração atômica do corpo que estava envolto a esse sudário tem que ter ocorrido. Mas essa desintegração atômica corresponderia, segure-se na cadeira para não cair, a 100 bombas de hidrogênio. Como isso pode ter acontecido de forma absolutamente controlada, sem ter pulverizado completamente a cidade de Jerusalém e tudo que tinha ao redor? Então vejam que os cientistas estão preocupados com a capacidade de domínio e de utilização por outras civilizações de possibilidades imensas de energia, mas esquecem de uma coisa: nós temos uma potencialidade enorme de energia em nós. Nós é que não sabemos usar, e felizmente não sabemos usar, mas Jesus sabia. Jesus sabia utilizar a sua potencialidade de centenas de bombas atômicas existentes em cada ser humano. Por que nós não sabemos usar? Porque nós utilizaríamos descontroladamente essa energia poderosa, aquele primeiro que nos ofendesse, aquele primeiro que encostasse o seu carro na traseira do nosso, arranhasse o nosso para-choque, o nosso paralama, aquele que, quando nós chegássemos agora na garagem das nossas casas, alguém tivesse estacionado o seu carro na garagem que eu estou acostumado, na vaga que eu estou acostumado a encostar. Imagine essa potencialidade energética existente em todo ser humano na mão de um terrorista. O que ele faria? Então vejam o atraso ainda da evolução espiritual universal da nossa civilização. Mas nós estamos a caminho, nós estamos caminhando. A situação hoje ainda já é bem melhor do que aquela da Idade Média, por exemplo, embora estejamos presenciando exemplos que nos retrocedem ao passado, como, por exemplo, o incendiamento, não é, da Biblioteca de Alexandria. O que nós acabamos de ver na semana passada acontecendo no Oriente? Um exemplo exatamente igual, ocorrido na Síria. O Estado Islâmico, desses infelizes irmãos, incendiaram 8.000 manuscritos de riquíssima história. A Biblioteca de Alexandria, quando foi destruída, ela tinha todo o conhecimento da época. Todo o conhecimento da época ali estava. Foi destruída porque, se os ensinamentos que ali estão de acordo com o Corão, não são necessários. Mas se não estão em acordo com o Corão, devem ser destruídos. Essa era a mentalidade da época que nós vemos que ainda permeia o nosso planeta. Muito bem. Esse era o homem que sabia como utilizar a energia existente dentro de todos nós, e os seus discípulos, boquiabertos, extasiados, se indagavam: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa era a energia existente entre nós, que ele utilizava no que fazia, nos seus prodígios, inclusive na cura dos enfermos. E eu costumo dizer, repito e repito, até encontros médicos. Quinta-feira estou participando de uma reunião de médicos. Sabe o que eles querem de mim? Que eu relate o que eu estou colocando no livro A Face Oculta na Medicina. Dezenas de médicos estarão me aguardando num centro de estudos de um grande hospital do Rio de Janeiro, para que nós discutamos esse livro.
Muito bem, lá vou. Mas deixe bem claro, inclusive se haverão perguntas aqui, deixe bem claro. Se eu soubesse todas as perguntas que me fazem a resposta, eu não estaria encarnado na Terra, estaria encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra, que alguma dessas perguntas eu simplesmente não sei a resposta, claro. Muito bem. Olha a situação atual qual é. Os problemas da origem da vida e da evolução são insolúveis à luz das teorias físicas, químicas e biológicas. Lembremos que nós só conhecemos 4% do universo. Mas eu estou com um terceiro livro pronto. O nome do terceiro livro chama-se Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. E tenho a honra de ter esse prefácio escrito pela nossa querida amiga Nádia do Couto Vale. Eu coloco num desses capítulos o seguinte título: A Conspiração pela Vida. Quantas leis biológicas, químicas e físicas se organizaram no universo para que existisse vida? Nesse momento no Sol, a transformação do hidrogênio e hélio, através de altíssimas temperaturas, cria uma situação de temperatura que chega ao planeta Terra absolutamente, matematicamente ideal para que a vida acontecesse e evoluísse. O que a ciência acha? Que isso tudo é obra do acaso. O universo é obra do acaso, a vida é obra do acaso, nós somos obra do acaso. Eu vou tentar mostrar que não, vou tentar. Muito bem, olha aqui, por exemplo, a probabilidade das conformações de uma cadeia proteica com 150 resíduos de aminoácidos. Nós somos compostos por 20 tipos diferentes de aminoácidos. Por que 20 tipos? Por que não 21? Por que não 19? Por que não 18? Por que não 30? Por que não 1000? Quem é que programou isso tudo? Muito bem, esses 150 resíduos de aminoácidos, muito bem, a probabilidade deles se organizarem como deve ser feito é de 10 elevado a 45 combinações, ou seja, 1 seguido de 45 zeros, ao longo, para uma, quer dizer, 1 seguido de 45 zeros para uma possibilidade, ao longo de 10 elevado a 26 anos, ou seja, um tempo superior à existência do universo. Como isso pode ser obra do acaso? Quem ensinou a aranha a fazer isso? Quem ensinou esses pássaros a se locomoverem unissolamente, conjuntamente, na mesma direção? Quem ensinou os peixes a se deslocarem dessa forma? Uma das exigências, quando nós comparecemos nas reuniões de materialização de espíritos, é a não ingestão de carne, seja ela vermelha, seja ela de ave, mas eles nos concedem uma extraordinária possibilidade, uma exceção. Olha, vocês não podem ingerir carne de nenhum animal, com exceção da de peixe. Aí, certa vez, eu perguntei ao nosso presidente Luiz da Rocha Lima, que era um cientista profundo estudioso das reuniões de materializações, e ele organizou o grupo Frei Luiz, ele organizou tudo que ali acontece até hoje, embora tenha desencarnado em 1995, eu perguntei a ele, naquela ânsia de recém-saído da faculdade de medicina, torturado pela curiosidade científica que envolve os fenômenos de materializações, os fenômenos de ectoplasmia, os fenômenos dos fenômenos de transporte, etc. Tudo aquilo que eu estou convivendo há 40 anos. Eu estou deixando claro aos senhores que essas minhas convicções não são somente através das leituras, não são somente através do que eu escuto outras pessoas dizerem. Eu estou lhes dizendo com toda a minha tranquilidade que ao longo de 40 anos eu convivo e converso com espíritos materializados. Eu não os vejo como os médios videntes, como o meu pai, que é um médio vidente desde os 6 anos de idade, e que quando a mediunidade eclodiu na criança, foi levado ao médico e os médicos aconselharam que ele tomasse sessões de choques elétricos. Ele está com 90 anos, quer dizer, isso aconteceu há 84 anos. A materialização dos espíritos é uma verdade científica, novamente gerando em torno de quê? De energias que nós não conhecemos, que não sabemos como dominar, mas se estão existentes dentro de um médio de efeito físico, estão existentes dentro de mim também. Então, dentro desses convívios, dessas conversas, desses diálogos que me levaram a essas certezas absolutas, inabaláveis, irreversíveis,
Eu converso com médicos e procuro entender como é que eles conseguem, por exemplo, verificar, examinar o interior dos corpos humanos, em que nós utilizamos uma parafernália tecnológica terrível, tremenda, que são os raios-x, as tomografias, as ressonâncias magnéticas, o PET scan, quer dizer, já estamos utilizando até a antimatéria no escrutínio dos corpos humanos, enquanto eles de nada disso necessitam, simplesmente dos seus sentidos. Eles conseguem verificar o interior dos corpos humanos? Eles conseguem ter a visão microscópica? Imagine se eu tivesse uma visão microscópica operando um paciente com câncer. Na hora que eu passasse o meu bisturi, eu não precisaria, por exemplo, entregar esse tumor, ou essa peça cirúrgica, à mão de um patologista que está ao meu lado, para que ele o colocasse no microscópio e me desse a certeza que eu tirei o tumor todo, não deixei células residuais cancerosas no paciente. A minha visão microscópica impediria que isso acontecesse? Então eu, como médico, quero entender como é que isso funciona. Eu não acredito que alguém possa curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen. Eu não acredito que alguém possa curar um cego de nascença sem conhecer a fisiologia, a anatomia, a histologia do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Como é que um indivíduo com 33 anos, há 2000 anos, podia saber isso tudo? E aonde que ele aprendeu a utilizar aquela energia pessoal que existe em todos nós? Como? Nós não sabemos organizar. Eu, pessoalmente, não sei administrar nem meu quarto. Se eu não tivesse a minha esposa, eu estava perdido. Então, como é que um ser consegue governar um planeta inteiro, incluindo aí a sua humanidade encarnada e desencarnada? Vejam a distância sideral de um espírito planetário para nós. E os nossos amigos do plano espiritual, que tanto nos ensinam com essas obras que enriqueceram o nosso conhecimento e que estão atravessando as nossas fronteiras. Eu já estou sendo carregado para Portugal. Vou fazer uma conferência em uma faculdade no dia 21 em Lisboa, outra dia 28 no Porto, e eu não lhes falo isso com orgulho. Eu tento dividir o orgulho, a minha tranquilidade e a minha alegria com todos nós. Nós fazemos parte desse movimento. Não existe solução para a humanidade fora da filosofia espírita cristã. Não existe. Mesmo no ano passado esteve aqui nos visitando o primeiro assistente do Ian Stevenson. Ele faleceu em 2007. Uma das maiores autoridades e estudioso da reencarnação. O seu principal assistente deu prosseguimento ao seu trabalho, escreveu um livro sobre reencarnação, veio fazer uma palestra aqui e eu tive a oportunidade de perguntar: amigo, você acredita na reencarnação? Claro, ele escreveu um livro. A faculdade, me parece, de São Francisco está com 2.500 casos estudados e catalogados de todo o mundo, E muito bem, o senhor acredita que um palestino pode reencarnar como judeu e um judeu como palestino? Claro! O que ele vai me dizer, não? O senhor pode me dizer, com muito cuidado, por que então que a ciência não salva a humanidade? Porque os poderes constituídos ainda não permitem. Porque os poderes constituídos ainda não permitem. E quando eu perguntei ao Rocha Lima, por que o peixe eu posso comer antes de entrar numa reunião de materialização? Primeiro, a carne do peixe é riquíssima em compostos fosforados. E os espíritos de luz, principalmente médicos, quando se materializam, eles vêm emitindo luminescências próprias. E essas luminescências parece também que têm compostos fosforados. De alguma forma, a ingestão do peixe com fósforo serve para a luminescência, a bioluminescência dessas entidades no nosso plano físico. E os peixes teriam um perispírito coletivo. E quando você removesse uma unidade desse perispírito coletivo em conjunto, é claro que tem algum sofrimento, mas muito menor do que o boi, do que o porco, do que a ave quando é abatida. Me deram uma informação científica. Quem programou essa simetria? Quem programou a simetria dos cristais?
Tudo isso é obra do acaso? Dentro dessa minha procura incessante, febril, né, doentia, eu quero a resposta, eu quero entender. A gente esbarra com um matemático italiano, me parece do século XIII ou XIV, Fibonacci, que conseguiu, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou matemático, mas conseguiu, não sei bem, calcular uma fórmula matemática para que tudo isso que existe. Por exemplo, nós achamos, quando olhamos uma árvore, que toda a distribuição das suas folhas, elas são aleatórias. O Fibonacci mostrou que elas seguem uma equação matemática. A distribuição das folhas das árvores não são aleatórias, seguem distribuições matemáticas. E ele também calculou que, aqui está a fórmula dele, essa fórmula poderia ser aplicada nas pétalas de uma margarida, por exemplo, e impressionantemente, ele verificou, e isso está sendo inclusive comprovado por matemáticos da atualidade. Quer dizer, ele escreveu isso há séculos atrás. Os matemáticos da atualidade estão verificando que a sua fórmula é correta sim, e não precisa, e ela não é perfeita somente para, por exemplo, uma pétala de flor. A mesma fórmula pode ser suficiente para prever a distribuição de uma galáxia inteira. Quer dizer, é óbvio, salta aos meus olhos, uma expressão que eu uso sempre para os meus alunos quando estou dando aula, salta aos meus olhos, quando eu explico, tento ensinar uma coisa muito óbvia para ele, a resposta é tão óbvia que vocês estão indo para lá e para cá e não estão percebendo. Qual é a distância entre a Terra e o céu? Vocês sabem qual é a distância entre a Terra e o céu? Não. Vocês acham que é uma pergunta muito difícil? Claro que é muito difícil. E se eu te disser que é facílima? É uma facílima? Mas o senhor sabe qual é a distância entre a Terra e o céu? Sei. Qual é a distância entre a Terra e o céu? Aí eu me lembro das minhas leituras, eu sempre fui um apaixonado pela leitura. Eu, quando nasci, eu não queria sair da barriga da minha mãe. E meu pai me conta que passaram uma história em quadrinhos em frente às pernas da minha mãe e eu botei a mão do lado de fora para pegar. Quando eu botei a mão do lado de fora, me puxaram para fora da barriga da minha mãe. E eu me lembro que quando eu era jovem, tinha um personagem que eu adorava, Pedro Malazarte, um gênio. E ele caminhava por uma estrada e encontrou uma tabuleta, a Cidade dos Sabichões. Ali entrou, Cidade dos Sabichões, todo mundo estudando, eu conto isso para os alunos, eles ficam extasiados, não é? Eles ficam extasiados ouvindo. Muito bem, todo mundo estudando, não se ouvia uma palavra, livros enormes, as crianças não brincavam, tentavam descrever ou solucionar problemas de trigonometria na parede das casas. Ele sentiu fome, entrou dentro de um restaurante, o ambiente era o mesmo, todo mundo estudando, silêncio, lendo. O garçom se aproximou, ele pediu uma refeição e o garçom perguntou: qual é a distância entre a Terra e o céu? Ué, mas eu vim aqui para me alimentar, não é para me responder perguntas, mas aqui nós não usamos moeda. Nós usamos perguntas e respostas. Se o senhor souber a resposta, nós lhe daremos a sua refeição. Senão o senhor terá que procurar outro estabelecimento e outra pergunta lhe será feita. Ah, muito bem, eu respondo qual é a distância entre a Terra e o céu. Nesse momento, todos os frequentadores do restaurante se levantaram e se aproximaram da mesa de Pedro, porque talvez fosse a primeira vez na história da humanidade que alguém respondesse pergunta tão difícil. E Pedro respondeu: a distância entre a terra e o céu é igual a uma virada de olhos. Instalou-se a confusão dentro do restaurante, um grupo achando que ele tinha acertado, outro que ele tinha errado. O que o dono do estabelecimento fez? Convocou o ministro das respostas exatas, que veio acompanhado pelos ministros das medidas corretas. Tomaram conhecimento da pergunta e da resposta e pediram que todos fossem para o meio da rua. E solenemente olharam para o céu e olharam para a terra. E assombrados olharam para a terra e olharam para o céu. E decidiram que Pedro tinha acertado a questão. Muito bem. Então, às vezes, salta aos meus olhos que isso tudo não pode ser obra do acaso. Não é possível. Há um limite para você acreditar no acaso. Há um limite. A evolução não é obra do acaso. Os que me derem a honra de ler o livro A Face Oculta da Medicina verão que eu faço citações a uma tremenda paleontóloga francesa, a doutora Anne d'Ambricourt-Malassé, que através de seus estudos durante 10 anos verificou que a evolução parece estar seguindo alguma orientação. Quem deu essa orientação? Uma evolução ao longo de 60 milhões de anos? Quem programou isso? O acaso?
Ou será que eles estão esperando que nós evoluamos para que possamos habitar, por exemplo, corpos físicos mais resistentes a uma série de doenças, como o câncer, como as doenças alérgicas, as doenças infecto-contagiosas? Pelo estudo dela, eu acho que isso está dentro de um caminho evolutivo controlado, porque aqueles espíritos ultra evoluídos que trarão as soluções que nós precisamos não poderão habitar um corpos iguais aos nossos. Eles precisarão de uma saúde plena para que possam cumprir a sua missão. E a nossa evolução não parou. O nosso ADN continua se aperfeiçoando, continua produzindo proteínas cada vez melhores, que tornarão o homem e a mulher do futuro muito superiores fisicamente a nós e em condições de receber os espíritos altamente evoluídos que aqui aportarão, absolutamente preparados por Jesus, o nosso Cristo planetário. Muito bem, a ciência está se aproximando de nós. Campos morfogenéticos. Campo morfogenético, para mim, é o perispírito, já aventado por Allan Kardec em meados do século XIX e agora tremendamente estudados por um pesquisador chamado Rupert Sheldrake. Vale a pena ler o livro dele, Uma Nova Ciência. Campos energéticos que seriam responsáveis pela forma característica e organização de sistemas, não apenas no âmbito da biologia, mas também nos âmbitos da química e da física. Ou seja, esses campos energéticos, eles moldariam, por exemplo, a forma dos cristais, a forma dos metais, a organização celular. Isso tudo são o quê? Descobertas científicas. Isso não são colocações religiosas, místicas. Não, é a ciência que está cada vez mais se aproximando daquilo que nós todos sabemos. E como nós ansiamos por essa evolução científica, para que eles se aproximem de nós e coloquem as verdades com bases científicas que finalmente salvarão a nossa civilização. Todos esses, permitam a palavra, corruptos, corruptores, terroristas, assassinos, falsários, torturadores, exploradores da sexualidade, todos eles, vacinam seus filhos contra tudo, contra a paralisia infantil, contra a sarampo, contra a catapora, contra tudo. Por quê? Porque a ciência provou a existência desses micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo esses organismos, eles estão aqui em cima de nós, dentro de nós, no ar que respiramos, nos alimentos que ingerimos. Foi a ciência que provou isso. A ciência provando, eles foram obrigados. Como é que eu vou deixar de vacinar o meu filho se a ciência provou que isso é verdade? E quando a ciência, na sua evolução vertiginosa, incessante, conseguir desenvolver tecnologia tão sensível como, por exemplo, a utilização da antimatéria, capaz de detectar o componente energético que está transmitindo vida ao meu corpo. Como é que eles negarão, por exemplo, a continuidade da vida? Eu assassino alguém e vou me deparar com esse a quem assassinei do outro lado da vida? É claro que nós vamos ter que pensar duas vezes. Como é que eu vou desviar, por exemplo, o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro do saneamento básico? Eu estou contribuindo para a morte de uma multidão de seres semelhantes a mim. Eu me depararei com tudo isso. E quem será o meu juiz? Eu, porque de mim eu não esconderei nada. Eu serei o réu e o juiz de mim próprio. Aqui está Sheldrake, com a sua pregação dos campos morfogenéticos, que no meu entender nada mais é do que o perispírito de Allan Kardec. Nós achamos que aqui possa ser obra do acaso, 300 milhões de espermatozoides caminhando na direção de um óvulo e um único penetra nesse óvulo, transformando um ovo que gerará um ser. Vamos nos basear em nós, no ser humano. Os espíritos dizem que não, que tudo isso aqui está sob uma programação. Cada um de nós foi cuidadosamente programado. Cada casal que se reúne pelo amor, durante o seu ato sexual, ele não está rodeado por testemunhas espirituais durante o seu ato de amor. Eles estão isolados, corrente de isolamentos com espíritos protetores das famílias. Até o encontro de um espermatozoide com óvulo demora horas, talvez dias.
Então, o momento exato em que acontece essa união, ela está sob uma absoluta proteção. E surge então uma célula que observe o seguinte: de acordo com os ensinamentos da ciência, seria obra do acaso, mas quando nós pegamos um espermatozoide e o dissecamos, nós verificamos assombrados que ele é composto por um tremendo motor que vibra em razão de dezenas de vezes por segundo. Como é que esse motor, absolutamente dividido em peças complexíssimas, pôde ser montado? Isso é obra do acaso? E ele se une com o óvulo, constitui um ovo e começa o que nós chamamos da diferenciação celular, da 2, da 4, da 8, da 16, da 32, e de repente, num determinado momento inexplicável para nós, cada célula dessa, absolutamente igual a outra, começa a se transformar numa célula muscular, numa célula sanguínea, num neurônio, numa célula do osso, noutra do pulmão, noutra da pele. Como isso é possível? Quem é que está comandando tudo isso? Aí a informação precisa, me parece, do Sheldrake, que está sentindo o faro e está conseguindo se aproximar, de que nós estamos sob um controle de uma forma energética. Que forma é essa? É o nosso perispírito? É o nosso perispírito que está formando o nosso corpo? É ele que está ditando as formas das nossas células, dos nossos órgãos? E se você entrar nessa linha de raciocínio, você vai ser obrigado a aceitar que todo ser vivo tem alguma forma de força energética, tem alguma forma de forma. O Sheldrake fez uma determinada experiência que eu achei muito curiosa. Experiência com cães. Ele acha, e eu acredito que ele esteja certo, que esses campos morfogenéticos que ele defende a sua existência, eles têm uma amplitude, um alcance de quilômetros. E a experiência que ele fez foi com cães. Quando o dono do cão, que estava no trabalho, encerra o seu trabalho e começa a se preparar para voltar para sua residência, inexplicavelmente alguns cães ficavam atentos na janela, olhando pela vidraça, na esperança da chegada do seu dono. Mas como seria possível eles captarem isso se os donos estavam a quilômetros de distância? Então ele defende a possibilidade desses campos morfogenéticos ou perispirituais serem interligados entre todos os seres, e conforme nós tenhamos relações de sensibilidade com outros seres, esses campos se tornam cada vez mais poderosos, mais potentes, como por exemplo pelo amor. Os nossos amigos do plano espiritual dizem que há duas formas de você se aproximar de alguém: uma é pelo amor, outra é pelo ódio. E aí explicaria, por exemplo, a existência de gêmeos siameses. Como é que eles nos dão a explicação científica, os espíritos, da existência dos gêmeos siameses? Tremendos inimigos, não conseguiram se conciliar através de encarnações sucessivas. Olha, não tem jeito, vamos deixar os dois nascerem grudados um no outro. Se fizer mal um ao outro, ele sentirá em si próprio. Essa é a explicação dos espíritos em relação à existência de gêmeos siameses. Há pouco tempo, nasceu uma criança lá no Ceará, sem braços e sem pernas. As redes sociais pipocaram de mensagens: não existe Deus, onde é que está Deus que deixa que isso aconteça? Muito bem, o que nós acreditamos? Nós, por isso estamos aqui hoje. E se esse espírito, em vidas passadas, tiver preenchido a sua roupa de bombas, explodido um avião, levando consigo centenas de pessoas que nem conheciam que ele existia? Qual será a sua moldagem perispiritual numa encarnação futura? Algumas obras científicas, espiritualistas, respeitáveis, confiáveis, nos dizem que determinadas deformações perispirituais, de acordo com o que fizemos de errado, são tão profundas que esses espíritos não conseguem reencarnar num corpo igual ao nosso. Então terão que reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Reencarnarão como trogloditas. Aí o perispírito deles consegue se encaixar e começarão toda a lição novamente dentro da evolução pelos seres pré-humanos, até atingir o estágio que nós estamos, e com os estágios inimagináveis à nossa compreensão do homem e da mulher do porvir.
Aí está a embriogênese, evidentemente isso está sob uma forma, isso não está aleatoriamente ao acaso, e aqui está a unidade que é permeada, que é sensibilizada por todos esses turbilhões de energias. Isso são energias incompreensíveis e inalcançáveis à nossa ciência, mas são energias. Não existe nada misterioso, existe aquilo que não é comum. Eu, quando chego no centro cirúrgico para operar, eu não toco na torneira da pia para lavar minhas mãos. Eu passo a mão em frente a uma célula fotoelétrica e sem que eu toque nada, a água sai da torneira. E se eu tiver um selvagem, uma criança ao meu lado, ele pode achar que eu fiz um milagre. A comparação é exata, a mesma. E aqui uma coisa que alguns talvez já conheçam, que eu apresento muito frequentemente nas minhas palestras, aquilo que a ciência chama de complexidade redutível. E eu utilizo sempre um gênio do cartunismo americano, Rube Goldberg, a coqueluche da garotada dos anos 50, dos anos 60. Ele, por exemplo, queria criticar os impostos americanos que eram muito caros. O que ele faz? Ele bota a boca no trombone? Não, ele bota um personagem que é o contribuinte sentando numa almofada. Na hora que ele senta, a almofada despeja um jato de ar na direção de uma bola de gás, que ela se aproxima de uma vela, explode, espanta um cachorro que está com a coleira amada numa gangorra, onde existe uma bola de bilhar que cai em cima de outra gangorra, que lança ao ar os impostos americanos, que se chocam com um chuveiro, na haste oposta onde existe um regador, que despeja água exatamente em cima da folha de uma planta, onde está armada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. A ciência chama isso de complexidade irredutível. Por que é uma complexidade irredutível? Nós não podemos mexer em nenhum detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Eu não posso botar uma rolha nessa almofada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. O cachorro tem que estar bem amarrado. A bola não pode estar do outro lado da gangorra. A mão mecânica não pode estar montada em nenhuma outra folha, tem que ser nessa. Então é formada uma cascata de acontecimentos, de eventos que culminam com o objetivo. Isso é uma complexidade irredutível. Quando a gente observa o que está acontecendo nesse momento em nós, está acontecendo em mim. Centenas ou milhares de complexidades irredutíveis. Por exemplo, um corte na pele, uma cascata de eventos é desencadeada até a formação de um coágulo sanguíneo, senão todo mundo morria de hemorragia. Contato, ou seja, a visão, um fóton bateu na minha retina, refletiu, foi em algum objeto e eu estou vendo o objeto. Cara, são milhares de reações químicas. A primeira, quer dizer, o fóton bateu na minha retina, demorou um picosegundo. Sabe o que é picosegundo? Um segundo dividido em 1 trilhão de partes. E é desencadeada uma série de reações químicas, das quais você não pode tocar em um átomo, em um elétron, em uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado. A mesma coisa com a resposta anafilática, a mesma coisa com a digestão, com a embriogênese. E se você sair do corpo humano, vai para fora, vai para o espaço. Uma série de complexidades irredutíveis que estão protegendo a vida na Terra. Nesse momento, milhares de corpos estranhos estão penetrando no sistema solar, vindo na direção da Terra. Por que eles são desviados? São atraídos pelos poderosos campos magnéticos de Júpiter, de Saturno, de Netuno, e nos protegem, como as radiações solares. Então nós estamos diante ou sob um tremendo planejamento de proteção. É claro que eu tenho que depositar a minha confiança nesse ser, nesse Cristo planetário, ou nesses Cristos planetários responsáveis pela vida em cada orbe do universo e dos universos. Eu não sou nada, eu sou um grão de areia em todas as praias da Terra. Eu sou um grão de areia, some todas as areias das praias da Terra, do planeta. Eu sou um grão de areia e talvez menos. Já verificando, como por exemplo uma estrela do mar, a possibilidade de alcançar as alturas. E quando você adquire a certeza da eternidade da vida, você passa a ter mais calma. Calma. Eles estão nos dizendo que tudo que eu aprendi eu não vou esquecer. Mas eu não estou lembrando nem o que eu almocei anteontem. O que eu almocei anteontem? Não lembro. Mas eles estão dizendo que quando eu abandonar o meu veículo carnal que eu preciso para interagir com esse universo, tudo que eu aprendi e que servirá para a evolução do meu espírito virá imediatamente à minha memória.
além daquilo que eu já aprendi em outras encarnações. Meu Deus, como eu estudei desde que eu entrei numa faculdade, eu não me lembro de quase nada. Isso está tudo em mim? Eu vou me lembrar? Nesse ponto eu faço uma ligeira comparação com os estudos da doutora Anne d'Ambricourt. Ela faz um estudo sobre o osso esfenoide, que vai sofrendo inclinações ao longo dos milhões de anos. Ela detectou 5 inclinações, e sempre que as inclinações ocorriam, nós ficávamos mais eretos até que acabamos por caminhar por duas pernas e nos tornávamos mais inteligentes. E havia uma dilatação da calota craniana. Espera aí, a minha calota craniana não vai continuar dilatando para sempre, senão a minha cabeça vai ficar do tamanho do planeta Terra, de tanta coisa que eu vou aprender. Então há um limite para essa dilatação da nossa calota craniana e da nossa massa cefálica. Jesus, diante do conhecimento imenso que ele tinha, sideral que ele tinha uma calota craniana maior do que a nossa? Não! Então todos esses ensinamentos, eles estão guardados, estão estocados no nosso cérebro espiritual. E aí vem a pergunta fatal: se a ciência, quem que pergunta? A ciência. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Cadê Deus? Está dormindo? Está descansando? Está distraído? Nenhuma corrente pode dar resposta a essa pergunta fora da lei das reencarnações. Eu não vou perder tempo, porque todos nós sabemos disso. Tudo que acontece de errado conosco, fomos nós que plantamos. Não tem saída, não é? Deus está nos dando um corpo perfeito, um traje luxuoso, com dote de uma visão, um tato, da audição, do paladar, do olfato. Então quer dizer, se você tem um filho que você veste com todo carinho, com todo luxo, com todo conforto, e ele espontaneamente se lança num lamaçal, o pai é culpado? Ou é o filho que espontaneamente se lançou naquele lamaçal, se sujou, contraiu uma doença e com todos os sofrimentos inerentes a todas essas doenças que nós conhecemos? Aí é que está a resposta para o sofrimento que toda a humanidade passa. Muito bem, eu procuro colocar isso no livro A Face Oculta da Medicina. Nós estamos aí com aproximadamente 20 mil exemplares já saídos ao longo de 2 anos. E agora estamos em via, vai ser lançada a 2ª edição, com tradução para o inglês e para o espanhol. E vamos em frente. E em agosto do ano passado, nós lançamos o 2º livro, Espíritos Decaídos Materializados. No final da década de 70, no início da década de 80, Frei Luiz chamou os dirigentes, principalmente o presidente do grupo, Luiz da Rocha Lima, e deu a seguinte orientação: prepare um grupo seleto para que subam com médium de efeitos físicos para o santuário de materializações, porque nós vamos tentar, Frei Luiz foi bem claro, tentar a materialização contra a sua vontade de 7 entidades decaídas, e vamos tentar fotografá-las. Então, o Luiz da Rocha Lima selecionou 12 pessoas, comandadas por um almirante Carlos Melo, um militar disciplinador, sério, rigorosíssimo, que acompanharia um médium de efeito físico, que era o Ivan de Castro, já desencarnado, e iria com o grupo um fotógrafo profissional. O médium era colocado numa cabine, a máquina fotográfica era montada de frente para a cabine, todos ficavam em silêncio, em prece, aguardando um sinal da cabine, na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e da luz natural afetam a energia que sai do médium, chamada ectoplasma, que é utilizada para a materialização dos espíritos. O sinal era um estalar de dedos. Todo mundo no escuro. Eu participei de 2 reuniões porque eu estava chegando no grupo. Eu cheguei no grupo em 78. 2 dessas reuniões eu participei. Nós só veríamos o resultado dessas fotografias no dia seguinte. O Rocha Lima não conseguiu escrever o livro porque ficou muito idoso, já tinha escrito 8, e todo o acervo veio de forma intrigante na minha direção. Eu descrevo isso já no início, na apresentação, e eu me vi na obrigação de não deixar isso perdido. Escrevi o livro com ressalva. Não tive coragem
de colocar as fotografias dessas entidades no livro. O que eu estou querendo deixar bem claro é que aquilo tudo que nós lemos nos livros de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângelos, muitos em forma de romance, descrevendo entidades decaídas, que decaíram pelo mal que fizeram e que apresentam deformações terríveis do seu perispírito, é a pura verdade. Porque no lar de Frei Luís nós vimos essas entidades materializadas e foram fotografadas. Por que eu não boto essas fotografias? Porque isso aconteceu no início da década de 80, final de 70, e nós estamos em 2015. Ao longo desse período, essas entidades foram conquistadas pelo amor de Frei Luís. E eu não tenho coragem de humilhá-las, colocando as suas fisionomias horrendas. Segundo, se eu tivesse aquela fisionomia, eu não ia querer que meu retrato saísse em livro, em jornal, em revista, na televisão, na internet, em lugar nenhum. E terceiro, talvez a mais importante, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas. E eu posso ter feito coisas piores do que eles fizeram. Então ali foi materializado um inquisidor, foi materializado pedófilos, sexólatras, e um que eu trouxe a fotografia que vou mostrar aos senhores. Muito bem, a primeira vez eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu vou mostrar uma imagem. Eu acreditei, não sei se os senhores estão vendo com nitidez, mas a primeira vez que eu acreditei na existência dessas entidades deformadas foi em 1983. Eu sempre, não sei se dá para perceber, mas eu sou sempre um pouco agitado. Eu, quando vislumbro alguma coisa que precisa ser revelada, eu não consigo ver obstáculo na minha frente, eu vou passando por cima. E às vezes eu me dou mal, certo? E eu, quando comecei a trabalhar com cancerosos, eu percebi uma coisa. A quantidade de cancerosos que chegavam no hospital que eu trabalhava, o Hospital Mário Crefft, trazidos pelo hábito de fumar. E eu, mas como é que ninguém fala nada disso? Ninguém fala nada? Quer dizer, o 3,4-benzopireno é uma substância química que é isolada do tabaco queimado. É um dos maiores cancerígenos químicos que a ciência conhece. E ninguém fala nada. E aí organizei palestras e nós levávamos com as assistentes sociais, que aqui nós temos uma nos honrando com a sua presença, a escolas, a clubes, a casa de família, onde nós podíamos ir levando, tentando alertar, dando noções de prevenção de câncer e o perigo que o tabagismo representava. Aí chegou um colega e falou: cara, tu tá errado, Fábio. Faz um curso para professores. Claro, vou fazer um curso para professores. Fizemos um curso para professores no hospital. Quer dizer, a ideia era transmitir aos professores as noções, os professores transmitiam essas noções aos alunos e os alunos atingiam os pais. Essa era a nossa intenção. Apareceu tanto professor lá que nós tivemos que fazer dois cursos. E aí chegou um colega médico e falou assim: Paulo, por que você não apresenta essa figura nas tuas palestras? Aí eu olhei, não acredito. É isso mesmo que você está pensando. Bom, uma reportagem que saiu no Globo que não tinha nada a ver com câncer, nada a ver com tabagismo, nada a ver com tumor. Foi um indivíduo que foi envolvido num escândalo. O Globo foi lá, documentou o ocorrido e fotografou o indivíduo na hora que ele estava fumando. Acompanhe comigo. Curiosamente, nessa fumaça do cigarro se projetou uma figura animalesca. Os senhores estão vendo ali um olho, uma sobrancelha, um nariz com asa do nariz e tudo, uma bocarra com 2 dentes incisivos, um ouvido, uma vasta cabeleira. Bom, pode ser obra do acaso, mas os detalhes são tantos que você tem um limite para você acreditar no acaso. Eu, pessoalmente, acredito piamente que nós estamos diante de um tremendo médium de efeito físico. O ectoplasma que exalou desse indivíduo nesse momento moldou na fumaça um obsessor que o acompanha. E aqui nós podemos transferir tranquilamente o que acontece com todos os vícios que assolam a humanidade. O crack, a maconha, o ópio, a nicotina, o álcool. No plano espiritual eles não têm isso. Então qual é a solução? Se aproximem de nós
nos intuam mentalmente para que nós ingressemos nas mesmas estradas que eles ingressaram. Quantas doenças poderiam ser evitadas se nós soubéssemos disso cientificamente? Se hoje o tabagismo pudesse ser eliminado da face da Terra, nós diminuiríamos o aparecimento do câncer em 35%. 35% menos cancerados. Isso não é assim do desconhecimento de mais ninguém, porque está escrito no maço de cigarro, isso mata. Se eu faço uso disso aqui, eu sou um suicida. Se eu sou um suicida, eu, diante dos ensinamentos espíritas que todos nós sabemos, eu vou ter que responder sobre essa conduta, porque me foi dado um corpo físico para que eu pudesse cumprir alguma missão, resgatar uma dívida, e eu pego esse corpo físico, essa roupa impecável que o Pai Celestial me deu e faço isso? Bem, aqui está a razão de uma série de doenças, né? Nós é que nos atiramos em direção a elas. Ana, Nádia, olha o grupo de Frei Luiz há quase 50 anos atrás. Quando você vai lá fazer palestra para nós, você faz a palestra aqui, ó, não tinha nada. Eu vou mostrar um dos 7 resultados. Tudo isso aqui era vistoriado pelo comandante Carlos Mello, principalmente o médium e nós. Da onde veio essa... Ali está o ectoplasma, né? Saindo pelos orifícios naturais do corpo do Ivan. Uma coisa que sempre me intriga nessa fotografia é como é que esse médium consegue respirar com tanto ectoplasma saindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Como é que ele consegue respirar? Se assemelha, como outras fotografias de outros cientistas também obtiveram, a uma espécie de espuma de barba. Aqui é a energia que é utilizada na desmaterialização de um médio de efeito físico. Aqui eles utilizaram nesse cálculo uma unidade chamada REMS, que é utilizada para a proteção dos profissionais de radiologia, por exemplo, técnicos em radiologia. Muito bem, um técnico em radiologia, se receber 600 REMS por ano, morre. Se ele receber 600 REMS por ano, morre. Na materialização de um espírito, que acontece em segundos, a energia atinge 6 milhões de REMS. 6 milhões de REMS. E os espíritos se transmutam em outro em segundos. Como é que eles conseguem controlar tanta energia? Aí está o espírito que se materializou nessa reunião, um carrasco da Idade Média. Se as pessoas são sérias, pessoas que você conhece, alguns parentes seus, 10 ou 12, sobem uma montanha e se embrenham numa floresta, se trancam num santuário especialmente construído para esses fenômenos, para essas reuniões. O santuário é vistoriado, a cabine mediúnica é vistoriada, o médium é vistoriado, todo mundo se conhece, não tem nenhum ganho material. Se eu quiser me fantasiar de alguma coisa, eu não vou me esconder no meio de uma floresta, eu vou para um bloco de carnaval. De onde então surgiu esse pesado vestuário com todos os requintes da Idade Média? Eu botei uma tarja preta aqui, porque quando esse espírito, nós vimos a fotografia, o Dr. Luiz da Rocha Lima nos alertou: cuidado, os olhos dele estão arregalados, de terror. E o Rocha Lima nos alertou: cuidado que, até pelo olhar, eles podem nos prejudicar. Até pelo olhar, eles podem nos prejudicar. Muito bem, então aqui esse tecido, se nós olharmos de perto, vocês verão então detalhes que lembram tecidos escoceses com aqueles quadriculados, com um cadastro aqui. A impressão que nós temos é que essa entidade materializada está com as suas mãos amarradas por trás, como uma forma de imobilizá-lo, porque ele não queria ser fotografado. Claro, eles se consideram donos do nosso planeta. Se eles forem revelados e todas essas revelações cientificamente acontecerem, nós podemos nos defender melhor contra tudo aquilo que nós ainda não acreditamos, porque a ciência não nos provou que é verdade. Prestem bem atenção no que será dito e depois no que será mostrado. Quando essa entidade foi materializada, Frei Luiz nos disse o seguinte: desde que esse irmão desencarnou, ele não consegue remover a sua roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito. Então ele não podia nem reencarnar. Se isso é
carrasco da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Prestem bem atenção no que será mostrado. Perceberam a importância do que acontece no lar de Frei Luís? Perceberam a importância que é a existência de casas sérias iguais a essa? Perceberam a importância de nós estarmos aqui? Será que esses indivíduos, se soubessem o que nós sabemos, eles fariam o que estão fazendo? Mais cedo ou mais tarde, essas verdades permearão os países islâmicos. O que acontecerá com esses pioneiros que levarão essas verdades a esses países? Aonde a mulher é considerada um ser inferior, elas não podem sequer mostrar alguma parte do seu corpo que não seja os olhos, elas não podem estudar. O que aconteceria, por exemplo, com uma Madre Teresa de Calcutá se nascesse num desses antros islâmicos? O que aconteceria com Teresinha de Jesus, com Joana de Ângeles? O que aconteceria com a doutora Marie Curie, descobridora das radiações ionizantes que nós utilizamos para tratamento de cancerosos? Quantas inteligências não estão ali atoladas de burcas e que poderiam trazer tanta contribuição para a nossa humanidade tão necessitada? Esses pioneiros sofrerão atrocidades inimagináveis, serão perseguidos, serão torturados, serão queimados, serão crucificados, serão decepados. Mas se nós retrocedermos no nosso raciocínio, no nosso pensamento, nós lembraremos que isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. E o cristianismo está. 1/3 da humanidade ou já ouviu ou já conhece alguma coisa acerca do cristianismo. E mais cedo ou mais tarde ele permeará todo o planeta. Imaginem a nossa responsabilidade, porque nós sabemos porque sabemos, e muito será cobrado aquele que mais aprendeu. Futuramente nós poderemos inclusive ser incumbidos de missões que levarão esses conhecimentos verídicos, essas verdades, a esses povos que sofrem horrores. Como é que eu vou deixar de ajudar um país africano que está sofrendo com ébola, se amanhã eu posso reencarnar lá? Os principais países que compõem o Conselho de Segurança da ONU são os maiores produtores de armas do planeta. Qual seria o interesse desses países de ter uma pacificação completa do planeta? Eles vão vender armas para quem? Então eu não consigo ver, se alguém puder me ajudar, me ajude, solução para a humanidade fora da filosofia espírita, kardecista, cristã, principalmente com a lei das reencarnações. Então eu acho que tudo isso que está sendo colocado tem uma finalidade só, um denominador comum. Eu acho que um corrupto também é um carrasco. Aquele que desvia o dinheiro da saúde também é um carrasco. Aquele que desvia o dinheiro da merenda escolar também é um carrasco. Está matando mais gente do que esses carrascos infelizes do Estado Islâmico que nada sabem. Algumas previsões da ciência para 2050. Os computadores irão ultrapassar a inteligência humana. O mecanismo da desmaterialização dos corpos será utilizado na produção de bombas de incrível poder. Eu tiro isso de livros científicos. A cada ser humano, olha só, cada ser humano possuirá em si próprio capacidade ilimitada para a violência. E paradoxalmente, eles dizem que a maioria da humanidade será cristã. O que eles não sabem? Que nós estamos sob o governo de um Cristo planetário. Isso eles não sabem, mas nós sabemos. Essa é a minha área de atuação. É aí que eu pago os meus pecados de vidas anteriores, porque só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando tudo corre bem, quando tudo não corre. E eu, antes de qualquer intervenção cirúrgica, eu procuro sempre mentalizar esse quadro aí. Que Deus me ajude. E alguns assistentes que nem acreditam no cristianismo, quando eu não falo, me perguntam: não esqueceu de dizer nada, não? E eu deixo aqui a figura de Frei Luís
agradecendo a presença dos senhores, um sábado à tarde, de estarem aqui educadamente, me ouvindo, trazendo algumas informações que eu acho que é obrigação que eu traga a público. E, para terminar, essa criança, ela veio do Equador, onde ela morou durante 2 anos com o pai e com a mãe, hoje de manhã. Eu não sei se a Nádia do Couto Vale vai concordar comigo. Não é por ser meu neto não, mas eu acho que depois de Jesus é o espírito mais lindo que já veio à Terra. Muito obrigado, amigos. A pareidolia é um fenômeno psicológico que explica que é uma tendência da pessoa enxergar imagens e rostos em qualquer tipo de imagem. A pareidolia não explicaria a suposta imagem formada pela fumaça do cigarro na fotografia? Olha, isso que você está colocando seria um fenômeno fisiológico ou fisiopatológico. Muito bem. Mas um fenômeno fisiopatológico, ele ficaria gravado numa chapa fotográfica? O fenômeno fisiopatológico, quem vê é aquele que está sofrendo algum tipo de distúrbio, certo? Mas esse distúrbio só ele veria e não ficaria gravado numa chapa fotográfica. O que eu acho, eu não sou o dono da verdade. Eu estou colocando uma experiência de 40 anos de convivência com um fenômeno de ectoplasmia e fenômeno de efeitos físicos. Eu acho que aquele cara era um médium de efeito físico. Se você tivesse feito aquela fotografia 1 ou 2 segundos após, a imagem não se formaria, ela se dissiparia na fumaça. Então você, depois de tudo que você aprendeu, que você estudou, que você pesquisou, que você escreveu, você vê uma imagem daquelas, com aquelas perfeições. Se eu te mostrar a fotografia, você vai ver mais detalhes ainda, que quando nós fizemos a imagem para apresentar em palestras como hoje, há uma pequena perda de detalhes. Se eu te mostrar a fotografia, você vai ver mais detalhes ainda. Eu, pessoalmente, estou sendo bem claro, pessoalmente, não tenho dúvidas. Para mim, aquele indivíduo era um médium de efeitos físicos e estava acompanhado por uma entidade obsessora, que estava estimulando ele a continuar dentro, pelo menos, de um tipo de vício, o da nicotina. Correto? Ok, obrigado. É uma segunda e última pergunta, né? Se a tecnologia hoje permite a qualquer um tirar fotografias com altíssima qualidade, por que as materializações são apresentadas em preto e branco em épocas passadas? Bem, essas fotografias foram feitas há 40 anos. As fotografias que eu apresentei foram feitas há 40 anos, na escuridão completa. Essa colocação sua é absolutamente válida, óbvia, eu também faço. Só que eu tenho um poder superior acima de mim. E esse poder superior, ele não é material, é espiritual. Eu estou sob o poder de quem? Frei Luiz. Ele é que determina. Quando essas fotografias eram feitas, na época do nosso presidente Luiz da Rocha Lima, elas eram feitas sob orientação das entidades espirituais. Me parece que o grupo, todo grupo, esse grupo, qualquer grupo que você queira citar, tem algum tipo de missão. Eu acho que o grupo chamado Lar de Frei Luiz teve a missão de trazer, num ciclo de acontecimentos ao longo de algumas décadas, mais essas provas que nos ajudam a acreditar naquilo que sabemos hoje tranquilamente que é a verdade, certo? Agora, eu não posso assim obrigá-los a aceitarem que sejam fotografados com os equipamentos modernos e mais eficazes que nós conhecemos. E eu levo sempre em consideração o seguinte: o que eu vou falar agora é muito importante. Por que esses fenômenos são tão raros? Primeiro, porque os médiuns de efeitos físicos são muito raros. Há uma transferência genética dessa mediunidade. E eles, na Idade Média, principalmente no período inquisitorial, que ultrapassou até a Idade Média, eles foram perseguidos, taxados como magos e bruxos, feiticeiros, queimados, assassinados. No final do século XIX e início do século XX, houve uma pleiade maior de médiuns de efeitos físicos que foram estudados por grandes cientistas, inclusive que obtiveram documentação fotográfica, certo? Qual é a outra razão para essa raridade? É muito difícil, é perigoso
você participar de uma reunião dessa se você não estiver absolutamente preparado, conscientemente preparado, sabedor da responsabilidade que é você estar presente em uma reunião dessa. Por quê? Porque são fluidos energéticos sensíveis ao próprio pensamento. Eu sempre digo nessas palestras minhas que você não pode entrar numa reunião dessa pensando nas dívidas que você tem que pagar amanhã, no aborrecimento que você teve no ambiente de trabalho ontem, na briga que tu teve com a tua esposa ou anteontem. Então eu tenho que estar muito... E eu já tive, ao longo de 40 anos, eu tive todas as experiências possíveis, até repreensões pela qualidade do meu pensamento. Eu não estava com o pensamento adequado. Então você tem que ter uma ambiência muito elevada, muito perfeita para que esse fenômeno aconteça. Então, se você ainda disso, você ainda vai levar alguém com equipamento fotográfico para fotografar, isso vai chegar o seu tempo. Se não chegou o tempo, é porque ainda não é o tempo. Então é muito difícil o fenômeno, pela raridade do médium, é muito difícil o desenvolvimento de uma assembleia que possa acompanhar o médium com essa responsabilidade. Entendeu? Eu mostrei a quantidade de energia que está envolvida nesses fenômenos. Então o risco é grande. Há um livro de Ranieri, me parece que é Materialização Luminosa, mas tem um outro dele também. Está citado no meu livro. Ele cita uma reunião de materializações em que o médium se desmaterializou, ficou só a roupa sobre a cama. E quando o espírito se desmaterializou, inadvertidamente, não se sabe bem porquê, uma portinhola que dava para a cabine onde estava o médium em transe se abriu e a luz do luar penetrou e jorrou sobre o leito onde ele estava. Somente metade do médium se rematerializou. As testemunhas foram chamadas, só tinha metade do corpo dele sobre o leito, entraram em prece profunda, com aquela apreensão, e felizmente conseguiram reconstituir logo o corpo do médium completamente. E se isso não tivesse sido possível, como é que isso seria esclarecido perante a justiça dos homens, o desaparecimento ou a desencarnação de alguém que só aparecia com a metade do corpo? Agora, isso não é milagre. Isso pode ser maravilhoso, mas não é miraculoso. Isso não é miraculoso. Lembra que eu fui bem claro aqui que a ciência só conhece o que acontece em 4% do universo. 96% nós não sabemos. E quanto aos outros universos? O que é a física, o que é a química, o que é a biologia nos universos paralelos? Nós não sabemos o que está acontecendo nosso. Então isso é uma ciência que ultrapassa em muito. E eu me coloco sempre na figura, evidentemente guardando as imensas proporções, dos discípulos de Jesus. Eles não sabiam de nada, não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo testemunho dele, nós nem saberíamos que Jesus tinha existido. O que eu estou colocando nos meus livros, o que eu estou colocando nas minhas palestras, nas minhas conversas, são testemunhas. Que venham pessoas depois de mim muito mais preparadas, que deem prolongamento a esse meu trabalho. Entendeu? Que esse trabalho é meu, é o trabalho de um grupo, é o trabalho de Frei Luiz, é de Luiz da Rocha Lima. Eu passei por determinadas situações que depois eu fico pensando, meu Deus, como está descrito no livro A Face Oculta da Medicina, o título, Médiuns no CTI. Uma casada com o primo da minha esposa, a morte, com 2 filhos pequenos, com um quadro de pericardite. Então acumulava-se grande quantidade de líquido em volta do coração e o coração não conseguia se expandir. E como parou 2 ou 3 vezes, e ela internada num dos melhores CTIs do país. Tudo que era possível dentro da ciência médica estava sendo colocado à disposição daquela enferma, e ela não se recuperava, e o líquido era extraído, colocava-se em placas de paia para crescimento de algum tipo de germe, nada crescia, até o que era mais suspeito, o bacilo de Koch da tuberculose, que era a maior suspeição, nada aparecia. Então que pericardite é essa? E no desespero, eles sabiam que eu já fazia parte do Frei Luiz, levei um médico de efeitos físicos lá, ficamos ao lado em prece, além de ser um médico mecânico de automóveis, botei uma roupa branca nele, pedi autorização ao colega e levei ao leito. E aí, Gilberto, vamos entrar em prece aí, ver se você consegue perceber o que está acontecendo. 40 dias ela não recupera? Aí ficamos em prece. Paulo César, eu estou vendo uma tremenda e medonha entidade
amarrada nesse leito. E estão partindo dela prolongamentos pegajosos, parecendo pinche, e que estão envolvendo os órgãos principais, coração, principalmente coração. Esses medicamentos todos que eles estão dando aí não chegam lá, porque esses fluidos negativos estão interrompendo, bloqueando a chegada dos medicamentos até lá. Ele falava, nós estamos numa família, eu faço parte das famílias dos senhores, eu faço parte desse grupo, entendeu? Então eu estou sendo muito assim, eloquente, muito coloquial. Ele utilizava a linguagem de um mecânico de automóveis, entendeu? Na sua descrição. E eu perguntei, Gilberto, o que nós vamos fazer? Vamos continuar impresso. Agora essa entidade que está aí, ela está embotada. A impressão que eu tenho é que ela está hipnotizada. Foi alguém que amarrou ela aí. Foi alguém que aqui a colocou. Ficamos mais alguns minutos impressos. Daqui a pouco ele disse, olha, Frederic von Stein, que é o médico que mais se materializa na nossa reunião, chegou com um grupo de médicos de Frei Luís. Já estão cuidando dela. Já removeram a entidade. Deve ter sido levada para algum hospital da colônia de Frei Luís. E agora estão instalando um equipamento que parece cristal ou vidro, com um líquido verde, parece esmeralda. E estão fazendo com que esse líquido circule pelo corpo dessa doente. E esse líquido está sendo recolhido do outro lado, está saindo escuro, está saindo negro. Mas à medida que ele está saindo, ele está clareando. Olha, agora está entrando verde, está saindo verde. Quer dizer, algum trabalho de purificação foi feito. E ele falava para mim, ele não falava tubo, ele falava mangueira, ele é um mecânico de automóveis. Ele não falava válvula, ele falava torneira. E eu estou tentando entender, mas com muito detalhe. Eu ficava estarrecido com a quantidade de detalhes. E aí, Gilberto, olha, a limpeza foi feita. Agora já se retiraram e deixaram um enfermeiro ao lado dela. Bom, e agora? Chama o marido dela e pediram que desse uma prova ao marido. Aí eu chamei o primo da minha esposa, ele chegou, Fernando, olha, não se pressiona com o que você vai ver não. Depois a gente conversa. Aí ele pediu que o marido estendesse a mão, colocou a mão sobre a mão do marido da enferma, e quando ele levantou tinha um coágulo de sangue que pegava praticamente toda a palma da mão dele, ainda quente. Ele disse, isso é mais uma prova de que a tua esposa foi atendida. Como é teu nome? Luiz. Daquele dia em diante, coincidência ou não, tudo que estava sendo feito sem resultado passou a dar resultado. Em pouco tempo ela saiu da intensiva, foi para a semi-intensiva. Em pouco tempo saiu da semi-intensiva, foi para o quarto. Em pouco tempo saiu do quarto, foi para casa e nunca mais teve nada. E eu me lembro quando eu saí do boxe da moribunda, eu olhei e tinha uma senhora à minha frente com o marido à morte, em coma induzido. E ela viu o que se passou. E o olhar de ansiedade dela pedindo ajuda, o que eu podia fazer? Dei algumas palavras de conforto, de encorajamento. Agora, como que eu procurei os colegas? Olha, o que nós sabemos, o que nós achamos é o seguinte: ela tinha algum tipo de micro-organismo que se mostrou incompatível com os meios de cultura. Por isso não cresciam quando nós fazíamos ali a semeadura. E que também eram resistentes a todos os antibióticos que estavam sendo utilizados. E devem ter sofrido alguma mutação que os tornou sensíveis a algum antibiótico que nós estávamos usando. Professor Jorge André, imagine a situação. Como é que eu vou chamar os colegas? Olha, colegas, por favor, venham até aqui. Olha, eu gostaria de lhes informar que todos esses medicamentos não estavam dando certo porque havia uma entidade espiritual obsessora atada nesse leito, bloqueando a ação dos seus medicamentos. E nós permanecemos aqui em prece, um grupo de médicos espirituais aqui veio, removeu a entidade obsessora, fez uma purificação espiritual no corpo dela, e isso permitiu que o seu tratamento desse finalmente resultado. O que vocês acham onde é que eu estaria agora? Então não é fácil, se dependesse, meu Deus do céu, como eu ansiaria pelo que você está pedindo. Vamos colocar uma máquina fotográfica de última geração e vamos fotografar tudo. Com que alegria que eu faria isso, com que alegria, mas eu não acredito que... E outra coisa, eu acho que nem assim eles acreditariam. Se vocês chegarem em casa hoje, digitem
Isso faz parte de um capítulo do 3º livro. Digitem O Galinha Tonta. O Galinha Tonta. Todo mundo pensa que é uma brincadeira. Deixa eu concluir. O Galinha Tonta. Cliquem lá na internet. Vai aparecer a história de um sertanejo de Minas Gerais que inexplicavelmente começou a falar fluentemente o inglês, o japonês e o alemão. Por isso ele recebeu o apelido dos seus colegas, que isso aconteceu quando ele era criança, de O Galinha Tonta, porque ninguém entendia o que ele falava, a não ser um padre alemão a quem a mãe da criança levou, porque estava preocupada com o que a criança estava acontecendo. E isso despertou o interesse de um grupo de repórteres de São Paulo que foram até lá. Entrevistaram o menino, o rapaz, já estava um rapaz, um sertanejo, né, paupérrimo, mal falava o português. Como é que um indivíduo desse começa a falar fluentemente o alemão, o japonês e o inglês? O grupo de repórteres de São Paulo viram que inglês eles falavam, porque eles falavam inglês. E levaram com eles uma alemã, professora de alemão, e 2 professores de japonês. Botaram o rapaz para conversar com a professora de alemão. Chamaram a professora, como é que é? Olha, ele fala melhor o alemão do que eu falo o português. Chamaram os 2 professores de japonês. Escuta aqui, e aí? Um aluno nosso, para falar o japonês, falar e escrever como ele fala e escreve, estaria estudando conosco há 6 anos. Bom, chama o sertanejo aí. Senta aí, cara. Como é que tu aprendeu a falar essas línguas? Nesse fim de mundo? Olha, eu sempre fui de uma família muito pobre, passava fome. E uma empregada da casa ao lado me dava um prato de comida. Eu estava comendo o prato da comida que a empregada me deu, quando a dona da casa dela, a patroa dela, chegou e me viu. Deu um pontapé no prato de comida, me expulsou dali do quintal onde eu estava tentando comer alguma coisa. Eu saí correndo para casa, fui deitar e fiquei chorando. E adormeci. Desde esse dia, toda vez que eu adormeço, ao longo de 15 anos, 3 meninos vêm conversar comigo. Um alemão, um japonês e um americano. Foram eles que me ensinaram a falar esses idiomas. Muito bem. A reportagem foi feita como simplesmente um fato de curiosidade e acabou. Acabou. Ninguém mais deu bola para aquilo. Cara, o homem era um tremendo médium. Muito bem, vamos transferir esse raciocínio para o futuro que vem aí. Para o futuro que vem aí. Uma das exigências desses radicais islâmicos é impedir crianças, principalmente meninas, de estudar. Muito bem. E se essas crianças puderem estudar dormindo, o que eles vão fazer? Eles vão impedir elas de adormecer, principalmente os filhos deles? Então, quer dizer, mais uma vez eu vejo com muita clareza nesse horizonte que está se abrindo pela espiritualidade, pelo kardecismo cristão, a solução para todos os nossos problemas. Cara, não tem saída. Você vai poder, quanto nós poderíamos economizar de tempo se pudéssemos aprender dormindo? Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele era um médium. Como é que ele pode falar, se mal fala português, o japonês, o alemão e o inglês fluentemente, a ponto de ensinar outras crianças, a ponto de escrever no quadro? Foi examinado por professores. Então você veja o mundo que nós estamos. Nós não podemos nos desviar. Eu não tenho mais condições de... Como é que eu vou recuar desse caminho? Depois de ver o que eu vi, depois de entrar dentro de uma cabine, com uma entidade materializada, levado por uma entidade materializada, entrar dentro de uma cabine na escuridão completa, e essa entidade de um preto velho chamado Jeremias iluminar com a sua própria luminosidade do corpo, o médium em transe, e eu verificar com esses olhos que a terra há de comer, um médium de efeitos físicos com as suas dimensões físicas reduzidas, e a entidade ao meu lado. Eu olhava para um e olhava para outro. Eu estava recém saído da faculdade de medicina, professor. Então você fica, qual é o pensamento de um jovem diante de tantas aberrações? Cara, eu vou mudar o mundo, eu vou modificar esse mundo. Foi o que aconteceu comigo. Mas de estalo me veio uma frase do Rocha Lima,
guarda isso, que é o final das duas perguntas importantes que você me fez. Cuidado, doutor. O fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima. A senhora tem uma pergunta só, a senhora pediu. Por favor. Boa tarde, doutor Frutuoso. É uma pergunta bem trivial, mas você comentou que tem uma orientação de não comer carne vermelha em dias de reuniões mediúnicas. Queria que você explicasse um pouquinho assim, quais são os malefícios da carne vermelha para participar da reunião mediúnica e malefícios, se é que tem, para a nossa vida cotidiana. Muito Deixar bem. de comer carne é uma solução? A única carne que eu ainda como, é a de peixe. Ainda como. Você tem algum animal de estimação em casa? Não, a pergunta que eu estou te fazendo é outra. Eu tenho. O meu cãozinho é o dono da casa. Quando nós acordamos de manhã, o meu cão salta na minha cama, um poodlezinho, e coloca a cabecinha dele no meu pescoço e fica quietinho para não me acordar. Eu tenho pena de me mover e sair dali, eu tenho que trabalhar, eu fico com pena. Então, quando você adquire esse amor por um animal de estimação, imagina se você conseguisse transmitir esse sentimento de amor a qualquer outro animal. Por exemplo, um boi, por exemplo, um jumento. Aonde foi que Jesus ficou quando ele nasceu? Numa estrebaria, rodeado por animais. Então eu vou colocar a minha posição pessoal. Eu adquiri assim um carinho, um respeito por qualquer outro animal. Uma das coisas que eu mais me magoa, me entristece quando eu estou andando pela rua é ver um cãozinho mancando, é ver um cãozinho abandonado, faminto, vasculhando uma lata de lixo. Quando você transfere esse teu sentimento para um porco, para uma ave, para um boi, eu não consigo ingerir. Muito bem. Qual é a importância disso para uma reunião de materialização? Quando você participa de uma reunião de materialização, 70% do ectoplasma provém do médium de efeitos físicos. Os outros 30% da assistência e da natureza que rodeia o santuário. E também as citações sobre uma forma de ectoplasma que proviria, entenda ectoplasma como algum tipo de fluido energético, das entidades espirituais presentes ao recinto. Muito bem. Se você está doando ectoplasma, você está doando energia, e naquele dia você comeu uma carne vermelha, você comeu um pedaço de um corpo de um animal que foi abatido. Quando o animal é abatido, ele sofre, mesmo que ele morra quase instantaneamente. Há uma impregnação dessa carne dos fluidos inalcançáveis pela nossa ciência, negativos pelo sofrimento do animal. Quando você ingere, tu leva para a reunião de materializações esses fluidos negativos do animal. Quando o teu ectoplasma está saindo de você, ele está saindo contaminado com esses fluidos negativos do sofrimento. Os fluidos todos se misturam, a entidade se materializa, e quando ela se desmaterializa, toda aquela mistura fluídica retorna para quem doou, mas ela não retorna seletivamente para cada um. O ectoplasma que eu doei se misturou com o da natureza, se misturou com o do médium, mas quando ele se desmaterializou, eles não separaram cada molécula do meu ectoplasma para voltar para mim. Ela volta mais ou menos num conjunto para reconstituir o meu corpo energético. Mas quando volta para o médium, que é altamente sensível com essas contaminações, o médium pode acordar com sérios distúrbios físicos, e eu já presenciei isso. E não foi por ingestão de carne não, foi de mau comportamento durante a reunião. Outra exigência, ele acorda com ele vomita sangue, ele vai correndo para o banheiro e evacua sangue. Eu vi isso acontecer como médico. E nós somos sérios, eu já vi reuniões serem interrompidas e os pacientes todos ficarem lá sendo atendidos pelas entidades incorporadas no médium, porque não houve condições da materialização. E isso as entidades nos advertem, que é o que eles chamam de crime de lesa espírito. Crime de lesa espírito. Você está pensando que vai enganar quem?
outra exigência: você não pode ter relações sexuais nas 48 horas que antecedem a esses fenômenos. Sabe por quê? Porque quando você entra em orgasmo, grande parte do teu ectoplasma sai com aquele prazer do orgasmo. E quando você chega numa reunião dessa, em vez de doar, você absorve o ectoplasma para você, e falta ectoplasma para materialização e para atendimento ao enfermo. Os médios videntes, incluindo nesse do meu pai, por que meu pai diria alguma mentira para mim? Eles veem, quando nós estamos com mau comportamento mental ou mau preparo, a confecção de cúpulas com material semelhante a plástico, semelhante a cristal, semelhante ao vidro, que nos isolam da reunião. Nós ficamos isolados. Agora, essas cúpulas, elas são confeccionadas também com ectoplasma. Falta ectoplasma para o doente. O doente é prioridade máxima. A segunda principal finalidade desses fenômenos, um pouco mais abaixo do atendimento aos doentes graves: lampejos, informações do que será a medicina do futuro, em que os médicos serão médiuns. Nós teremos o nosso ADN absolutamente escrutinado e verificaremos qual é a composição genética de cada um que quer ser médico, para ver se ele pode ser utilizado, além de médico, também como médium. Isso será estudado e desenvolvido em escolas de medicina, em faculdades. Nós estudaremos isso. Isso é ciência. Isso não é milagre. Pode ser maravilhoso, mas não é miraculoso. Então, o que eu estou presenciando e colocando claramente nessas obras é isso, tentando alertar. O que eu alerto aqui? O que eu alerto aqui, né, nos espíritos decaídos materializados? Eu estou tentando, talvez, o que eu esteja colocando nesse texto, nesse livro, é uma chamada derradeira. Uma chamada derradeira a quem? Aos corruptos, aos corruptores, aos assassinos, aos terroristas, sejam eles políticos ou religiosos, aqueles que utilizam a sua inteligência, a sua eloquência para falar em nome de Jesus e desviar recursos para si próprio. Determinadas quantias que estão ajuntadas dessa forma, que são desviadas são impossíveis de serem gastas em uma encarnação. Aonde vai parar tanta ambição? Onde vai parar tanto desleixo? Imaginem se esses terroristas soubessem o que os aguarda. O que os aguarda? Eles fariam o que estão fazendo? Então o problema é a ignorância. Enquanto esses esclarecimentos não fizerem parte da humanidade, essa situação não vai mudar. Teve uma jovem humanitária que foi presa pelo Estado Islâmico, americana. Ela estava indo lá ajudar famílias que tinham sido separadas pela guerra civil da Síria, e foi isolada, prisioneira, em um prédio lá que foi bombardeado. Muito bem. O avião e a bomba que bombardeou e matou a menina que estava prisioneira foram fabricadas no país dela. O avião e a bomba. Então está formado um ciclo vicioso que fica muito difícil, dentro das nossas condições filosóficas, políticas e científicas, resolver. Quem é que vai resolver? O Cristo planetário. Nós não temos solução. Ele que vai mandar a solução, como mandou com a descoberta dos antibióticos, como mandou com a libertação do 3/4 do Império Britânico, manda um Gandhi, que nem cristão era, portando uma bengala, um par de sandálias, uma túnica, pregando a verdade, a não violência, liberta 3/4 do Império Britânico. Esses são os mensageiros que trarão as soluções que nós tanto aguardamos.